Estava nos ouvindo ontem, nesse horário, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, Band News TV e no aplicativo Band Play. Nós conversávamos sobre a segurança pública e tratávamos do caso do bandido que foi preso depois de matar a enteada em Planaltina, perto do Distrito Federal. O repórter Vitor Gomes, da Rádio Bandeirantes de Brasília, foi atrás de mais detalhes, conseguiu a decisão judicial que liberou esse bandido criminoso da cadeia, porque ele já tinha sido condenado por outro estupro, tinha sido acusado de estuprar a própria mãe, tinha roubado um carro, tinha fugido da polícia, ou seja, tinha uma ficha criminal extensa. Tinha sido beneficiado por saída temporária, outras decisões, e o Vitor conseguiu a decisão que o liberou para a gente entender como é que um cara desse, um criminoso com essa ficha, estava nas ruas. Além da questão que nós levantamos aqui, o Cláudio mencionou isso, né? Como é que uma mulher leva para dentro de casa, para onde os filhos estão ali, alguém que foi condenado por estupro? É realmente um crime, uma tragédia anunciada, né? E nós estamos perguntando o seguinte, Vitor, a partir dessa decisão que você conseguiu aí, que você vai explicar para nós, o que é preciso fazer hoje no Brasil para ficar preso na cadeia, cumprindo a pena de forma integral? Qual crime que se precisa cometer se um reincidente em estupro tem a chave da cadeia nas suas mãos a partir de uma decisão judicial? Bom dia, Vitor. Conta pra gente aí. Pois é, essa é a grande questão, né, Pedro? Bom dia para você, a todos da bancada e a todos que nos acompanham. A reportagem da Rádio Bandeirantes foi em busca da informação, tivemos acesso à última decisão que colocou Marlon Carvalhedo da Rocha nas ruas aqui do Distrito Federal. Vale fazer um histórico, né, criminal. Ele foi condenado a 8 anos por estupro de uma criança de 11 anos, crime que aconteceu em 2019. Mas, já em 2023, ele teve o benefício da saidinha. Fez uma saidinha ali em 2023 e não retornou. Ao não retornar, cometeu um outro estupro contra a própria mãe. Aí, fora das grades, ele foi detido novamente. Mesmo com todo esse histórico, em fevereiro do ano passado, a juíza Leia Martins Salles Ciarnini concedeu a Marlon prisão domiciliar. Na decisão, a magistrada alegou que ele teria direito ao regime aberto, que incluiria o direito de dormir em uma casa de albergado. Mas o Distrito Federal não tem esse tipo de acomodação, uma casa de albergado. E a juíza, na decisão, informou que ele não poderia ter acesso ali, conviver com outros presos do regime semiaberto ou do regime fechado, como um CPP, por exemplo. E aí ela decidiu, então, por mandá-lo para a prisão domiciliar. No último domingo, Marlon confessou que matou a enteada, uma adolescente de 14 anos. Ele era o namorado da mãe dela, um relacionamento de apenas 6 meses. Logo após o crime, ele fugiu do local, levando um computador e um celular, mas acabou preso logo em seguida. O criminoso já havia sido flagrado roubando um carro na semana passada. Para as autoridades, a ficha criminal do suspeito chama muita atenção. Volto com vocês. Tá aí, pior do que ontem a gente imaginava, hein? Obrigado, Vitor. Cláudio, Sônia, a gente falava aqui, né, sobre o magistrado que teria sido o autor desta sentença para liberação do bandido. Pior que isso era uma mulher. Por que eu digo pior que isso, né? Porque para a mulher o crime de estupro... Eu sei o que você está falando. É algo muito, muito, né, mais traumático, e nesse momento a gente deveria também refletir sobre a forma como essas decisões são tomadas e a falta de uma apuração. Porque todo mundo, quando comete uma falta no trabalho, no serviço, tem um processo ali de apuração, uma sindicância que é aberta para constatar o que aconteceu. Às vezes, realmente, né, você faz essa apuração e vê que não houve nada muito grave. Nesse caso aqui,
o Poder Judiciário tem o dever de explicar para a população quais foram os argumentos, se esses argumentos eles são sólidos. Porque eu não consigo imaginar, Cláudio, Sônia, quem está nos acompanhando, qual seria uma justificativa plausível para colocar um sujeito desse nas ruas de volta depois de uma ficha criminal de crimes tão perigosos e cruéis. Pois é. Não dá para entender. É impressionante, porque a alegação da juíza, né, conforme o Vitor expôs na sentença, é de que ele tinha direito a isso. Como pode ter direito a isso alguém que foi condenado a pena mínima de 8 anos, uma pena irrisória, por haver estuprado uma criança, uma menininha de 11 anos de idade em 2019. Já em 2023, ele já ganha essa regalia indesculpável, absurda, absolutamente inaceitável da saidinha. Aí ele já vai para a saidinha, aí não volta da saidinha, é claro, é bandido, né? E cometeu diversos crimes nesse período, inclusive estuprando a própria mãe. A própria mãe. Ele é ladrão de carros, ele vendia drogas, ele consumia drogas. A prática criminosa reiterada desse sujeito é como se ele tivesse ele próprio chamando a atenção. Olha, eu preciso ser preso. É como se ele se dissesse, é como se fosse um clamor de alguma maneira desse próprio bandido, né? Chamando a atenção para a sua altíssima periculosidade. E aí a juíza disse que ele tinha direito. E manda ele para casa, para uma residência onde tinha duas mulheres, a namorada e uma menina de 14 anos. E na primeira oportunidade que teve, ele mata a menina. Né? E agora essa juíza vai dizer o quê? Certamente terá a mesma alegação daquela juíza de Porto Alegre, lembram? Sim. Do caso do sujeito que ela soltou. Lembramos. E o camarada esquartejou, matou e esquartejou a namorada, colocou numa mala e jogou no Rio Guaíba. Lembra disso? A explicação dela é a lei. A lei determina, a lei, ele tinha direito a essa liberalidade, etc. e tal. É a mesma coisa será dito sobre esse caso, né? A impressão que fica, né, Sônia, o Pedro, a impressão que fica, na verdade, mais do que isso, a certeza, é de que vai faltar gente nesse banco dos réus, né? As mãos que mataram essa menina não foram apenas as mãos do bandido. Verdade. Não, olha, o Cláudio, meritíssima, pelo amor de Deus, a senhora é mulher, a senhora sabe o que pode significar, ou como muitas mulheres sabem o que significa um crime de estupro. Aliás, para quem nos acompanha em rádio, a arte da Band News TV, muito bem feita. Aqui, ó, 2019, condenado 8 anos por estuprar criança de 11 anos. 2023, na saidinha temporária, estuprou a própria mãe. 2025, recebeu o benefício da prisão domiciliar e aí mata a enteada. Doutora, por favor, sabe? Não dá para acreditar que a senhora acreditou que esse sujeito pudesse conviver em sociedade, sabe? E interpretar a lei. Não é a letra fria da lei. Nem vou ensinar nada a juiz, mas assim, quando o cargo de juiz é imposto a você, que você precisa abraçar como uma missão, como deveria ser feito, você precisa interpretar a lei, interpretar o histórico, e não só o que aquele advogado disse que o sujeito tinha direito. Será que a senhora não pensou que esse sujeito não podia ficar solto? Enfim, como disse o Cláudio, muitas pessoas mataram essa garota, agora a enteada. Estamos no aguardo aqui de alguma manifestação, né, tanto da Justiça, que é responsável, né, a Corregedoria é responsável pela atuação dessa magistrada, e também do Conselho Nacional de Justiça sobre esse assunto. Vamos fazer conexão com Porto Alegre agora. O jornalista Guilherme